e irmãs, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Estamos aqui para vivenciar o 8º passo da Pastoral da Sobriedade, que é o professar a fé. Um passo que nos leva a meditar, a refletir sobre a nossa relação com o nosso Pai, com a Santíssima Trindade, e de que maneira que nós estamos assumindo essa nossa fé na nossa caminhada, na nossa vida. Professar a fé em um só Deus é o que nós vamos hoje refletir. Mas não só uma fé que fique da boca para fora, mas é aquela fé que desce no coração e que nos coloca em ação, nos coloca em trabalho da construção do reino de Deus. No nosso caso, na Pastoral da Sobriedade, construímos o nosso reino de Deus, fazemos a nossa parte com aqueles que sofrem, com os excluídos, que sofrem a dependência química. Não só os dependentes, mas todos os seus familiares. Portanto, o professar a fé de hoje nos traz a possibilidade de aprofundarmos toda essa esperança que nós temos nas promessas de Deus e de contar com a sua misericórdia para que a libertação daqueles a quem amamos ou da nossa própria libertação se realize, seja perfeita e nos faça caminhar para uma vida feliz. Esse 8º passo, também, meus irmãos, nos faz pensar na palavra fé. O que é que nós imaginamos, né? Porque toda vez que nós dissemos assim, olha, eu creio, mas eu fico nessa crença vazia, ou realmente a minha fé ela é autêntica, a ponto de me colocar na estrada a serviço, de me colocar na estrada como missionário que vai em busca da igreja que sofre. Cada irmão nosso, dentro ou fora da igreja, é uma criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança, com todo o carinho que o Criador teve com cada um de nós. Então não podemos abandoná-los, não podemos deixá-los. Essa é a fé que nós precisamos professar. Até que ponto que eu acredito que Deus age na nossa vida e que Deus, só Ele é capaz, a partir da nossa conversão, de transformar a vida de todos aqueles a quem amamos e inclusive a nossa própria. Então, meus irmãos, para que nós possamos nos libertar de nossa dependência e começar a viver um programa de vida nova, precisamos ter fé que isso é possível e que isso acontece. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Confesso os meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos, absolve-me. Renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja, com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Orando e vigiando,
para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Após essa oração inicial, meus irmãos, peçamos aqui a bênção da Santíssima Trindade sobre os passos, sobre esse passo que nós vamos vivenciar hoje, sobre a leitura que nós vamos fazer do dia. E pedimos também não só a intercessão de Nossa Senhora da Piedade, mas ao nosso sacerdote, Padre João Carlos Batista, que também abençoe a todos os grupos que de uma maneira bastante simples e resumida está fazendo o trabalho pastoral na nossa diocese. Então que por suas mãos sacerdotais esses nossos trabalhos também sejam devidamente abençoados pelo nosso Pai misericordioso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Professar a fé na Santíssima Trindade, pedir a ajuda da Igreja e pedir a intercessão dos santos, para que sejamos instruídos na palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, o passo Professar a Fé nos propõe a leitura num trecho da carta de São Tiago, que nos coloca numa condição de pensar realmente de que forma que nós estamos vivenciando essa nossa fé. Se estamos vivenciando numa superficialidade, ele vai citar daqui a pouco, se nós estamos olhando para a nossa fé como nós olhamos para nós mesmos no espelho, que daí a pouco nos esquecemos da nossa feição, será que é assim que nós conseguiremos ser missionários, construtores do reino de Deus? Ou até que ponto que nós precisamos aprofundar a nossa fé, aumentar a nossa intimidade com a Santíssima Trindade e contar com a ação do Espírito Santo em nossa vida? Para os irmãos que quiserem acompanhar a leitura da palavra de hoje, está no livro de Tiago, no primeiro capítulo, versículos de 21 a 25. Tiago, capítulo 1, de 21 a 25. Portanto, deixem de lado toda imundície e todos os sinais de maldade, e recebam com docilidade a palavra que foi plantada no coração de vocês e que é capaz de salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Pois quem ouve a palavra e não a pratica é como quem olha o próprio rosto no espelho. Observa, vai embora e logo esquece como era. Mas quem considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não ouvindo e esquecendo, mas praticando o que a lei ordena, esse será feliz no que faz. Se alguém se considera religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religiosidade é vazia. A religião pura e sem mancha, diante de Deus, nosso Pai, consiste em socorrer os órfãos e viúvas em seu sofrimento e não se deixar corromper pelo mundo. Ora, meus irmãos,
que nós acabamos de ouvir na palavra é aquilo que se propõe cada um que realmente está disposto a fazer uma mudança de vida, a fazer a sua conversão. Se trata de um dependente químico que realmente quer fugir dessa escravidão, que quer a libertação da sua alma e a libertação da sua própria vida na caminhada deste mundo, ele vai ter que fazer dessa palavra o seu sustento. Realmente, se não a praticar, se não passar pelo sacrifício da abstinência, as dores da sobriedade e vencer o seu vício, a sua vontade, o seu querer, o seu pecado, nós não estamos conseguindo fazer a caminhada da sobriedade conforme Deus nos propõe. Ser sóbrio, meus irmãos, não é só se abster de uma determinada substância, de uma determinada atitude, de um determinado vício. Mas ser sóbrio é ter o domínio sobre ele. E ter em si a certeza de que está vencendo essa situação, que está vencendo as suas dependências, que está se livrando realmente das suas escravidões. Então, sobriedade, de acordo com a palavra, propõe para nós uma renúncia. E nós vemos, quando se encerra, não se deixar corromper pelo mundo. Ora, se nós estamos falando em professar a fé num Deus, Santíssima Trindade, que durante toda a história da humanidade se manifestou, se esteve presente, agiu, nos libertou em diversos momentos da nossa história, e hoje propõe para nós essa liberdade. Mas se nós lemos essa palavra e não a aceitamos, compreendemos essa palavra, mas não a praticamos, continuamos com os nossos atos no mundo. Espiritualmente, podemos até estar ligados a Deus, mas fisicamente e no aspecto humano, nós estamos conseguindo a nossa libertação. A libertação, meus irmãos, só vai se dar no momento em que nós aceitamos essa palavra e a colocamos em prática. Seria não se deixar corromper pelo mundo, não se corromper pelas drogas, pelos vícios, pelos pecados, pelos pensamentos ruins, pela maldade da língua, pelas fofocas, por tudo aquilo que nos afasta do nosso irmão, mas nos afasta principalmente de Deus. Então, o professar a fé de hoje, esse passo de hoje, traz para nós todas essas reflexões. Para aqueles que são familiares do dependente químico, o pai, a mãe, a esposa, o filho que vê o pai caído na calçada, seja lá quem for, que tenha compaixão por uma pessoa que vive o drama da dependência, principalmente aquele que é próximo e que sofre com essa dependência, nós chamamos de codependentes. Os codependentes são as pessoas ligadas aos dependentes afetivamente e que sofrem da mesma forma que o dependente sofre com a sua escravidão, com a sua adicção, com a sua droga. Para esses familiares, a palavra de hoje também vem nos trazer um conforto, vem nos trazer um alento. Qual foi o momento da história da humanidade, no agir de Deus, que ele não cumpriu com a sua palavra, que ele não cumpriu com a sua promessa? E quando ele diz que se nós, nessa mesma carta aqui de São Tiago, se nós ainda não recebemos, é porque ainda não pedimos do jeito que se deve pedir, então seja esse o momento para nós refletirmos também, ao professar a nossa fé, de que forma, meu Deus, que eu posso mais pedir ao Senhor, para que ajude esse meu dependente, para que esteja comigo nessa caminhada, para que eu suporte a minha dor e que eu consiga tirar essa pessoa que eu tanto amo, que eu tanto quero, de bem com a vida. De que forma que eu posso ajudá-la e de que forma que o Senhor pode agir na minha vida. Então, para todos nós, dependentes ou não dependentes, a palavra de hoje vem propor uma única
possibilidade. Através da nossa fé, da nossa esperança, da nossa ligação com Deus, a religiosidade, da nossa vivência dentro da igreja, da nossa convivência com os nossos irmãos paroquianos, na nossa procura por aquilo que a igreja pode nos oferecer, no caso aqui a pastoral da sobriedade. É aqui que nós vamos nos fortalecer, é aqui que nós vamos poder aprofundar a nossa fé, nos aproximar ainda mais desse Jesus Cristo libertador, compreender qual ajuda que Ele tem de proposta para mim. E aí sim, nessa caminhada de igreja, nós conseguiremos vencer todos os nossos obstáculos, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias. Talvez não consigamos resolvê-lo de uma forma imediata, que o próprio programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade deixa isso bastante claro para nós. A recuperação nem sempre é imediata. Tem alguns irmãos que, para se recuperar do seu vício, se afundam de uma determinada forma que nós chamamos de fundo de poço. É a hora que ele bate o pé no fundo do poço e não tem mais para onde ir. Às vezes isso demora meses, demora anos, mas a possibilidade dessa conversão acontecer e dessa libertação também se der de uma forma efetiva, ela é promessa, ela não é especulação. Deus prometeu. Então Ele está do nosso lado. Professar a fé, aceitar essas verdades, da forma como São Tiago nos coloca aqui hoje, nos mantermos livres e de se corromper pelas coisas do mundo, nos mantermos firmes em aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo e das suas orientações, dos seus ensinamentos e do seu próprio agir, é isso que vai fazer com que a nossa fé aumente. E quando nós dissermos para todos os nossos irmãos que nós temos fé, toda vez que nós rezarmos o nosso creio, nós estaremos ali sim, maduros nessa fé, para compreender que a possibilidade de construirmos o reino de Deus aqui, na libertação daquele que vive o drama da dependência e na libertação dos seus familiares, que angustiadamente sofrem também com isso, ela é real, ela é possível. Não percamos a esperança. A pastoral da sobriedade, ela se apega nessa esperança para manter firme o nosso caminho desse programa de vida nova. Uma esperança. Não é uma recaída do irmão que ficou 6 meses, 8 meses, 1 ano sem usar droga e de repente ele recai porque novamente ele se deixou corromper pelas coisas do mundo, mas não é essa recaída que vai tirar de nós essa esperança. Pelo contrário, essa recaída vem dizer para nós o seguinte, que nós não estamos suficientemente adultos na fé, maduros na fé, e que não estamos suficientemente convertidos a esse projeto de Deus na nossa vida. A recaída, ela não faz parte do tratamento, ela faz parte da nossa condição humana, das nossas fraquezas. Mas se nós nos fortalecemos, observarmos a palavra, tivermos uma intimidade com Deus, tanto no nosso dia a dia, na vida cotidiana, quanto nos momentos de intimidade da espiritualidade com o nosso Pai, em que nós aprofundamos os conhecimentos da palavra de Deus. E nesse aprofundamento nós amadurecemos, nós percebemos que as esperanças não vão jamais cessar. Continuamos sempre dizendo que a pastoral da sobriedade, de uma forma bastante discreta, ela está operando nas paróquias, operando dentro da igreja. Está aguardando a quem precisar dos recursos, precisar de um parceiro para caminhar. Nós somos companheiros de caminhada. Então, se alguém precisar, procure aí a paróquia. Os paroquianos aqui da Guadalupe já sabem onde procurar. Outros irmãos que porventura estiver participando conosco desse momento de reflexão, procure lá na sua paróquia, se não souber aonde tem um grupo de pastoral funcionando, que a sua paróquia vai orientar. Fazer a caminhada
dentro do grupo da Pastoral da Sobriedade, aprofundando a fé nos conhecimentos bíblicos e na intimidade espiritual com Deus, é que vai fazer com que essa profissão de fé seja cada vez mais autêntica e cada vez surta mais efeitos. Não deixemos nunca de orar pelo outro, de rezar pelo nosso irmão, pelo caído, por aquele que está miseravelmente abandonado, excluído da sociedade, porque não se encaixou nos perfis, nos padrões da sociedade. Dependente químico, como excluído, tem que ter a porta da igreja aberta para que ele possa entrar, se converter e se libertar. E a porta da igreja, se quiserem, pode ser a Pastoral da Sobriedade. Para isso que ela existe, para isso que ela está implantada como uma ação concreta da Igreja Católica aqui no Brasil. Implantada no Brasil inteiro. Aqui em Marília, em 5 paróquias, por enquanto, deve abrir mais. Na Diocese, 15 paróquias, quase 14 ou 15 paróquias, com a Pastoral da Sobriedade em atividade. Então, que possamos fazer dessa pastoral o nosso lugar de convivência, de enriquecimento da palavra de Deus, de intimidade com a espiritualidade do nosso Pai Criador e de Jesus Cristo, nosso irmão que caminhou conosco aqui, para que nós possamos professar verdadeiramente a nossa fé e caminhar para que todos os nossos males sejam colocados no colo de Nossa Senhora da Piedade, para que ela entregue para Jesus, como essa mãe tem feito com a humanidade durante toda a história que nós conhecemos. Então, meus irmãos, que cada um, no recolhimento hoje, da sua noite, do seu descanso, reserve aí alguns minutos na sua leitura que for fazer, na sua leitura bíblica, no seu aprofundamento, e se for possível que faça a leitura deste texto de hoje, de Tiago, de 21 a 26, pode avançar um pouco mais, não é? De 21 a 25, mas avance um pouco mais, vá até o finalzinho aí, do 27, ele é muito rico, ele é muito bonito. E se tiver paciência, leia toda a carta de Tiago. Ela não é longa, ela é curta. E ela dá para nós, assim, um aprofundamento de algumas questões de que nós podemos viver dentro da nossa religiosidade na nossa igreja, na nossa paróquia. Nada extraordinário, nada fora deste mundo. Então, quando for fazer sua leitura hoje, a sua reflexão, o seu momento de recolhimento interior, lembre-se de colocar todos aqueles que o irmão conhece, que a irmã conhece, que vive o drama da dependência química. Todos nós temos alguém que nós conhecemos. Se não está dentro da nossa família, dentro da nossa casa, está muito próximo dela. Então façamos a nossa oração para esse irmão, pedindo para que Deus instrua esse irmão também na palavra. E nós é que temos que levar a palavra a eles. Porque se o irmão está na dependência, caído na sarjeta, afundado no seu vício, ele não tem forças para se levantar da calçada e vir buscar a luz da leitura. Então nós é que temos que levar, meus irmãos. Então cada um de nós temos que ser essa luz de Jesus na vida desses nossos irmãos que vivem o drama da dependência química. E a mesma coisa, fazer por aqueles que nós conhecemos, que sofrem com o drama da dependência química sem ser dependentes. Quantas mães passam as noites chorando, madrugadas chorando, enquanto o filho está lá nas biqueiras, nos botecos, nos lugares mais promíscuos da vida, e a mãe em casa, o pai em casa, esperando a volta desse filho. Quantas esposas foram dormir sem ter dado o suficiente de alimentação para os filhos, porque os maridos estão aí perdidos no vício. Então fazer dessa noite, nesse seu momento de oração, colocar essas pessoas no colo de Maria, da mesma forma que Jesus está no colo dela depois de tirado da cruz, né? E que nós façamos a nossa parte também, de apresentar esses irmãos todos ao nosso Pai, para que Ele, dentro da misericórdia e da caridade, também faça o trabalho de colocar um pouco de alento, né,
e de tranquilidade e de esperança, com a certeza de que um dia todos esses males serão vencidos. Que fica a reflexão, como é que nós estamos nos instruindo na palavra de Deus? Estamos nos aprofundando nela? Estamos sendo superficiais, como se estivéssemos olhando no espelho? Ou nos colocamos realmente a serviço da construção do reino de Deus como missionários que somos? Vamos concluir, meus irmãos, com a oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança no programa de vida nova. Eu confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade só por hoje. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, que a piedade redentora de Cristo dê-nos a sobriedade e nos ajude na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz a todos é o que queremos.